E aí, pessoal, beleza? Vamos lá agora para a aula de associação de resistores, né? Você já aprendeu o que são resistores, aprendemos que quem vê ri, né? V igual a RI, aprendemos as fórmulas de potência, vimos que as resistências, né? Sobre a resistividade. Então, falamos sobre tudo isso na última aula, mas isso era apenas um resistor. Agora nós vamos associar vários resistores, ou dois, três e por aí vai. Um não, né? Um a gente já aprendeu. Então agora nós vamos associar resistores. Nós temos três tipos de associação: associação em série, associação em paralelo e associação mista, que vai ser parte em série, parte em paralelo. Então, nós vamos estudar isso. Primeiro vamos ver em série, depois em paralelo, para depois então aprofundarmos, falar sobre os resistores, sobre as associações mistas, tá bom? Então vamos lá. Associação em série. Em uma associação de resistores em série, a potência dissipada em cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência elétrica. Em uma associação de resistores em série, a resistência do resistor equivalente é igual à soma das resistências dos resistores associados. Terceira coisa que você tem que saber, em uma associação, daqui a pouco eu vou explicar todas, tá? Em uma associação de resistores em série, a DDP, né, a diferença de potencial, em cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência elétrica. A DDP de uma associação em série é igual à soma das DDPs dos resistores associados. Deixa eu abrir uma folha em branco e falar sobre cada um deles aqui. Olha só. Em uma associação em série, a potência dissipada em cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência elétrica. Olha só. Numa associação em série, você tem aqui um gerador aqui, que vai gerar uma tensão, né? Nós vamos colocar aqui, gerou uma tensão, e você vai, a partir dele, eu vou tentar fazer mais ou menos o desenho real. Seria aqui uma bateria, teria o polo positivo e o polo negativo, você tiraria aqui do polo positivo, por exemplo, e ligaria aqui num resistor, liga numa ponta do resistor, liga na outra, vai passar aqui, vai passar por outro resistor e chega aqui no outro polo. Isso é uma associação em série. Então, você ligou num resistor, esse resistor liga no próximo e o outro fecha aqui o circuito. Isso é uma associação em série, tá bom? Então, beleza. Então, aqui eu vou representar assim, a gente vai ter o resistor 1, vamos ter o resistor 2, vamos ter aqui o resistor 3. E aqui a gente fecha o nosso circuito. Beleza? Resistor 1, resistor 2, resistor 3. Bom, vamos lá. A corrente que passa no circuito, ela é a mesma para todos. Porque a corrente vai passar nesse cara aqui, vai passar nesse, não tem outro caminho. Os elétrons que passaram ali, em um vão ter que passar no outro. Não tem outro caminho para ele seguir. Então, a corrente em todos os resistores é a mesma. A corrente em todos os resistores é a mesma na associação em série. E aí, a potência, a gente tem o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3. A potência no resistor 1, deixa eu botar um pouquinho mais para a direita aqui as coisas. A potência no resistor 1, a gente tem três fórmulas que a gente utiliza para potência, mas eu vou utilizar uma especial. A potência aqui do resistor 1 vai ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, a potência no resistor 1 é a resistência dele vezes a corrente ao quadrado. A potência no resistor 2 é a resistência dele vezes a corrente ao quadrado. Repare que todos os três resistores vão ter a mesma corrente. Então, a potência dos três, ela era diretamente proporcional à resistência de cada um deles vezes a corrente ao quadrado, que a corrente é a mesma de todos. Por isso que a potência ela é proporcional aos resistores, beleza? Porque a corrente de todos é a mesma. Então, já explicamos isso aqui.
Em uma associação de resistores em série, a resistência do resistor equivalente é igual à soma das resistências dos resistores associados. Como assim, Edi? Se você quiser transformar esse circuito aí num circuito único, de uma única resistência, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai trocar essas três resistências por uma única resistência que a gente vai chamar de resistência equivalente. A resistência equivalente num circuito em série nada mais é do que a soma das resistências. É só somar as resistências. Um circuito em série. Caso as resistências sejam iguais, sejam iguais, a resistência equivalente vai ser igual a N vezes a resistência. N é o número de resistências que você tem, vezes R, que é a resistência de cada uma delas, tá? Beleza. Então, vimos a segunda aqui. Em uma associação de resistores em série, a DDP, a diferença de potencial em cada resistor, é diretamente proporcional à sua resistência elétrica. Olha só, aqui a corrente é a mesma. Para o resistor 1, a DDP vai ser a resistência, V não é igual a RI, vai ser a resistência 1 vezes a corrente 1 vezes a corrente I, que é a mesma para todos. Para o resistor 2, vai ser a resistência 2 vezes a corrente. Para o resistor 3, vai ser a resistência 3 vezes a corrente. Então, ela é proporcional às resistências de cada um deles. E o mais interessante é que essa diferença de potencial que você tem aqui, V, se você somar, aqui eu vou chamar de, aqui a gente tem a potência 1, potência 2, potência 3. Aqui é o V1, V2 e V3. Ele está falando para a gente que a tensão total do circuito aqui na quarta, aqui, ó, a DDP de uma associação em série é igual à soma das DDPs dos resistores associados. O que ele está falando para a gente? Que a tensão do resistor 1 mais a tensão do resistor 2 mais a tensão do resistor 3 vai dar a tensão que a gente tem aqui no gerador aqui. Então, vai ser a tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3. Foi isso tudo que falou para a gente até agora. Então, vamos lá. Na associação em série, a corrente para todos vai ser a mesma, porque a corrente ela não tem outro caminho para fazer. Então, ela vai ser a mesma para todos. A potência ela é proporcional à resistência e a diferença de potencial, estou falando de cada um dos resistores. A potência em cada um deles é diretamente proporcional à resistência e a diferença de potencial também. A resistência equivalente, que a gente vai utilizar muito ela, é igual à soma das resistências. Pronto. É isso que você precisa saber sobre os circuitos em série. Vamos lá. Reostatos. Denominam-se reostatos os resistores cuja resistência elétrica pode ser ajustada. Então, se você tiver um resistor que você consegue ajustar a resistência dele, ele é chamado de reostato. Geralmente, você consegue ajustar a resistência dele. Imagina o seguinte, você tem um fio assim, e aí isso aqui vai estar ligado numa parte, num polo, por exemplo, no polo positivo aqui, e você vai ter um outro que vai estar ligado no polo negativo. Só que o do polo negativo, você consegue mexer ele aqui, ó. Ele pode ser ligado aqui, ele pode ser ligado aqui, né? Aqui assim. Então, quanto mais você vai andando para a direita, né? Você vai ligando mais para a direita aqui, o polo negativo, por exemplo. Se eu fizer mais para perto aqui do positivo, vai diminuindo. E a gente aprendeu que resistência é a resistividade vezes o comprimento sobre a área. Então, se você vai mexer nesse cara aqui, no comprimento do fio, se você aumenta aqui o comprimento do fio, você aumenta a resistência. Se você diminui aqui o comprimento do fio, você diminui a resistência. Isso aqui é um reostato. Você consegue mexer nele dessa forma. A gente tem alguns chuveiros elétricos que você consegue mexer ali na resistência de forma bem sensível ali. Você vai conseguindo, não só aqueles chuveiros que tem só as posições, né? Frio, quente e morno e quente. Não, você consegue ir ajustando
um ajuste finozinho, quero um pouquinho só mais quente, um pouquinho só mais frio. Você consegue ajustar, são questões mais ou menos como são reostatos como esses aqui. Beleza? Então vamos lá. Um resistor de 5 ohms, a unidade de resistência ohm, e um resistor de 20 ohms são associados em série, e a associação aplica-se ao DDP e a associação, ou seja, vai ter na associação uma DDP de 100 volts. Então eu tenho aqui uma DDP de 100 volts e nela eu coloquei duas resistências, uma de 5 ohms e outra de 20 ohms. E no final das contas, liguei as duas em série dessa forma. Esse é o nosso desenho. Letra A. Qual a resistência equivalente da associação? A resistência equivalente, gente, ajuda a gente a descobrir a corrente do circuito. A resistência equivalente, se são duas resistências, vai ser só a soma das duas. Então, a resistência equivalente aqui vai ser o 5 mais o 20. A resistência equivalente vai ser 25 ohms. Essa é a resistência equivalente da associação. Por que ela é importante? Num circuito em série, se você tem a DDP do circuito todo e você tem a resistência equivalente, você faz aqui, ó, V igual a R vezes I. A tensão do circuito é 100, a resistência equivalente do circuito é 25, e eu vou descobrir aqui a corrente. A corrente vai ser 100 dividido por 25, a corrente vai ser 4 amperes. Então, aqui agora, eu já sei qual é a corrente que passa no circuito. É uma corrente de 4 amperes. É a mesma corrente que passa no de 5 ohms e a mesma corrente que passa no de 20 ohms. Beleza? Então tá, e aí? E aí na letra C, ele pergunta qual que é a DDP em cada resistor. No resistor de 5 ohms, eu sei que V igual a RI. A corrente que passa nele é 4 e a resistência dele é 5. Então, V vai ser 5, que é a resistência, vezes 4, que é a corrente. Então, a tensão dele deu 20 volts. Essa é a resistência do primeiro resistor. O segundo resistor, que é o de 20 ohms, V igual a R vezes I. O V, a resistência dele é 20, a corrente que passa ali é 4, o V igual a 80 volts. Repara que a soma da tensão do primeiro resistor com a soma do segundo resistor deu 100 volts, que é justamente a tensão que a gente tinha aqui no circuito, né? Então, era isso que a gente tinha. Beleza? Se você quisesse saber a potência em cada um deles, o exercício não está perguntando, mas a potência no primeiro resistor é RI ao quadrado. A potência no primeiro resistor seria R, que é a resistência que é 5, vezes a corrente que é 4, ao quadrado. A potência 1 daria 5 vezes 16, daria 80 watts. A potência 2, RI ao quadrado. É a resistência 2, que é 20, vezes a corrente, que é 4 ao quadrado. A potência 2 seria 20 vezes 16, dá 320 watts, né? 20 vezes 16, 320 watts. Então, essa aqui seria a potência 1, 80 watts. Essa aqui seria a potência 2, 320. Então, repare que como um resistor tinha uma resistência 4 vezes maior do que o do outro, o que tem 4 vezes maior fica com a potência 4 vezes maior e ele também fica com a tensão 4 vezes maior, porque a tensão e a potência, elas, em cada resistor, é diretamente proporcional à sua resistência. Beleza? Então, isso que você tem que saber fazer num circuito em série. Vamos lá. Entre os pontos 1 e 2, 1 e 2, entre esses pontos da figura abaixo, mantém-se a DDP de 110 volts. Então, aqui, ligado aqui, tem aqui uma tensão de 110 volts. Beleza. O cursor C está no ponto médio entre os pontos 3 e 4.
Então, no ponto médio entre os pontos 3 e 4. Beleza, vamos ver o que isso vai importar. A intensidade da corrente elétrica que passa pela lâmpada é de 0,5 amperes. Calcule a resistência elétrica da lâmpada. Gente, o que quer dizer esse cursor está aqui no meio? Olha, isso aqui tudo, essa resistência toda, vale 200. A gente sabe que a resistência é a resistividade vezes o comprimento sobre a área. Então, a resistência ela é proporcional ao comprimento, porque a resistividade e a área aqui não mudaram, né? Então, como aqui eu peguei só metade do comprimento, então eu vou ter metade da resistência. Então, a resistência ali vai ser apenas de 100 ohms. Então, a gente vai ter uma resistência aqui de 100 ohms. Então, eu venho aqui com o circuito, passo nessa de 100 ohms, passo nessa outra aqui. A gente sabe que a resistência equivalente do circuito é V vezes I. Aliás, gente, desculpa. É a resistência 1 mais a resistência 2. É porque eu estava pensando em outra forma de fazer. Eu vou fazer dessa aqui, depois eu volto na outra. Eu misturei as duas formas de fazer. Aqui, a resistência equivalente aqui ficou 100 porque é essa aqui que a gente passou, mais a resistência da lâmpada. Então, a resistência equivalente deu isso aqui. E a gente sabe que V é igual a R vezes I. Então, a tensão do circuito todo é 110, é igual a resistência equivalente, que é o 100, mais a resistência da lâmpada, vezes a corrente. Agora, a corrente de 0,5 amperes, essa corrente de 0,5 amperes, ela é a mesma que passa nos dois, tanto na lâmpada quanto nesse. Essa corrente é a mesma para os dois, é a corrente do circuito, que é 0,5. Então, aqui o 110, o 0 é igual, fazendo aqui o chuveirinho, fica 50 mais 0,5 resistência da lâmpada. Jogo 50 para cá, vai ficar 110 menos 50 é igual a 0,5 vezes a resistência da lâmpada. 60 é igual a 0,5 resistência da lâmpada. O 60 dividido por 0,5 vai ser igual a resistência da lâmpada. 60 por 0,5 dá 120. Essa é a resistência da lâmpada. Chegamos aqui no resultado. Uma outra forma de fazer esse exercício era fazer o seguinte, olha. Olha só que interessante essa forma. Aqui é a corrente que passa no circuito, que é o 0,5 ampere. Nesse cara aqui, a corrente que passa 0,5, a resistência é 100. Então, a tensão dele é R vezes I. Então, vai ser 100 vezes 0,5. A tensão aqui deu 50 volts. Se a tensão aqui é 50 volts e eu tenho 110 para o circuito inteiro, os outros 60 que estão faltando vieram para cá, ó, 60 volts aqui. Então, esse cara aqui está com 60 volts. E a gente sabe que nele ali, V igual a R vezes I. A tensão nele é 60, a resistência dele é a resistência da lâmpada, que eu não sei, vezes a corrente, que é 0,5. Jogo 0,5 dividindo, a resistência da lâmpada deu os mesmos 120 ohms que a gente tinha achado aqui anteriormente. Beleza? Então, essa seria uma outra forma de fazer. Teve essa aqui em azul e teve essa aqui em vermelho que a gente fez agora. Beleza? As duas são válidas, as duas são importantes que você saiba fazer. Vamos seguindo. Dois resistores de resistências elétricas iguais a 4 ohms e 6 ohms, ao serem associados em série, são percorridos por uma corrente elétrica de intensidade de 2 amperes. Então, ele já me deu aqui, eu tenho dois resistores, um de 4 ohms e outro de 6 ohms. Esses dois resistores, por eles está passando uma corrente de 2 amperes. 2 amperes. Determine, letra A, a resistência equivalente da associação. Olha, na verdade, na sua prova, provavelmente ele te pediria já direto a tensão aqui, que provavelmente vai ser a última coisa, a segunda coisa que ele te pediu, né? Letra A, a resistência equivalente da associação. Mas acredito que na sua prova seria isso aqui que ele te pediria. Associação equivalente
Então, para você fazer a letra B, que é o que sua prova pediria, tem duas formas, né? Uma delas é fazer a letra A primeiro e a outra delas é fazer a letra C primeiro para chegar na letra B. Eu vou mostrar as duas formas de chegar na letra B. Vai ser a última coisa que eu vou fazer, vai ser a letra B. Resistência equivalente vai ser a resistência 1 mais a resistência 2. Resistência equivalente, a resistência 1 é 4, a resistência 2 é 6, a resistência equivalente deu 10 ohms. Bom, a DDP em cada resistor. Olha, eu vou fazer a letra C e depois eu faço a letra B, porque eu vou fazer a letra B de duas formas, uma usando a letra A e a outra usando a letra C. A DDP em cada resistor. Olha, no resistor, esse aqui eu vou chamar de resistor 1. No resistor 1, a DDP vai ser a DDP 1, que eu vou chamar de R1 vezes a corrente. Então, a tensão no resistor 1 vai ser a resistência dele, que é 4, vezes a corrente, que é 2. Então, o resistor 1 vai ter uma tensão de 8 volts. A tensão no resistor 2, que eu vou chamar esse aqui de resistor 2, vai ser a R2 vezes a corrente. A tensão no resistor 2 vai ser 6 vezes a corrente, que é 2. A corrente é a mesma para os dois, né? Porque é um circuito em série. Então, deu 12 volts. Para fazer a letra B, eu tenho duas opções. Primeira opção, usando a letra A, a gente sabe que V é igual a R vezes I. Eu sei que a tensão do circuito todo vai ser a resistência equivalente vezes a corrente do circuito, que é 2. Então, a tensão do circuito todo vai ser 20 volts. Segunda opção era você fazer que a tensão do circuito é a soma das tensões de cada resistor. No caso, são aqueles dois resistores. 8 de um mais 12 do outro. A tensão do circuito todo seria os mesmos 20 que a gente tinha achado ali na primeira opção. Beleza? Então, eu espero que você esteja começando a entender as coisas aqui no circuito em série. Beleza? Muita gente fica assim, Edi, pelo amor de Deus, até aí tá tranquilo. Meu problema é quando chega aquele circuito cabuloso, misto e tal. Não, mas primeiro vamos fazer os em série direitinho, os em paralelo direitinho. Quando forem os associações mistas, aquelas associações mais complicadas, aí a gente aprende também, a gente vai conseguir, mas pelo menos a maioria das questões que a gente tem não são de circuitos mistos muito difíceis. Então, calma, né? Faz primeiro os simples, né? Que é o em série, os em paralelo, e deixa depois para a gente aprender os circuitos mistos. Eu estou te falando, pode ter certeza que nós vamos resolver várias questões de prova aqui, muitas delas não vão ser circuitos mistos, vão ser circuitos simples, com um resistor só, ou em série, ou em paralelo. Muitos não vão ser mistos, né? Então a gente tem que saber fazer o simples também. Não adianta querer ir lá para frente, né? Vamos com calma, vai fixando bem os conceitos de série e paralelo, que depois lá no circuito misto nós vamos utilizar esses conceitos todos. Aplicações do efeito Joule. Fusíveis e disjuntores. Gente, fusível e disjuntor, eles têm a mesma função. O que diferencia um do outro é que o fusível, ele é aquele cara que é colocado no circuito, ele é colocado em série no circuito, por isso que ele está aqui, quando a gente estava falando de circuitos em série, ele é colocado em série no circuito para ele queimar e não deixar seu aparelho queimar. Imagina o seu computador, ele é caríssimo, então você põe um fusível, né, antes do seu computador, que aí na hora que a corrente que chega ali passa do valor habitual, do valor que o seu computador aguenta, ele queima e não deixa a corrente passar. Porque um circuito em série, ele está aqui, imagina um circuito em série, com dois resistores só. Um deles é o fusível e o outro deles é a sua resistência, tá? Beleza. Um deles é o fusível. O fusível, inclusive, ele é uma coisa assim, né? Beleza. O fusível está aqui. Se o fusível queimar, ele corta a circulação do circuito. Então, o circuito se abre. Não tem mais como funcionar. Por exemplo, eu tenho uma caixa de som que outro dia ela queimou o fusível. Então, ela simplesmente para de funcionar.
Você vai ali, abre a tampinha do fusível, tira o fusível, coloca outro fusível, a caixa de som volta a funcionar. Ele só serve para isso. Se você tentar ligar ela sem o fusível, você não vai conseguir. Então o fusível ele serve para isso, para ele queimar antes do seu aparelho, tá certo? Qual que é a diferença do fusível para o disjuntor? O disjuntor ele tem a função também de não deixar correntes muito altas continuarem passando no seu circuito, para não queimar os seus aparelhos e não correr risco de acidentes. Qual que é a diferença? O disjuntor ele tem uma praticidade, porque, por exemplo, você já deve ter, se você não está ligando o nome à pessoa aqui do disjuntor, o disjuntor é aquele negócio que quando você está tomando banho, de repente, puff, cai a luz, né, do chuveiro ali. E aí você tem que ir lá na caixinha, né, e ligar de novo ele. Esse é o disjuntor. A vantagem do disjuntor, você bem percebeu já, você simplesmente vai lá e liga de novo, né? Então ele não tem essa coisa de ter que trocar o disjuntor, né? Queimou o disjuntor, não, ele só cai, né? E desarma. E aí não passa mais a corrente, você tem que ir lá ligar. Existem dois tipos de disjuntores que são mais utilizados, um que é de placas de lâminas bimetálicas, você tem duas lâminas, conforme você vai esquentando, elas vão dilatando e uma vai curvar mais que a outra e aí vai acabar saindo do circuito. Esse disjuntor, o que acontece nele? Por exemplo, aqui na minha casa é assim. Então, às vezes, quando tenho um chuveiro meu que ele passa uma corrente um pouco mais alta do que o normal. Então, às vezes, ele esquenta muito esse disjuntor e o disjuntor desarma. Se eu descer do banho e for lá e ele tentar ligar na mesma hora, ele não liga. Eu tenho que esperar um pouquinho para o disjuntor voltar ao normal, o tamanho dele. Então eu tenho que esperar um pouco. O outro disjuntor que funciona com base em magnetismo. Eu vou falar com você depois na nossa aula de magnetismo. E aí ele funciona em questão da questão de magnetismo. E aí não tem essa questão. Você caiu a corrente, você consegue ir lá ligar, porque ali não tem essa questão de ter que esperar voltar à temperatura normal, a dilatação. Mas são os dois disjuntores que a gente tem. Tá? A lâmpada incandescente, o que é a lâmpada incandescente? É aquela lâmpada que você tem um filamentozinho e esse filamento ele vai esquentando, chegando a temperatura acima de 3.000 graus Celsius. E aí, com isso, ela começa a emitir, além de esquentar, por isso que quando você põe a mão nela você queima. Se você for trocar a lâmpada depois de um tempão lá acesa, você vai queimar a sua mão. Você tem que esperar um pouquinho ou ir com um pano. E ela emite, além dela emitir essa energia térmica, ela emite a energia a forma de energia luminosa, né? Então isso que é a lâmpada incandescente. Ela funciona com esse bulbo aqui para proteger o filamentozinho que a gente tem aqui. Antigamente deixava isso aqui próximo do vácuo, só que aí percebeu que esse cara sublimava, né? Que é sublimar, e do sólido para o gás direto, né? E aí eles começaram a colocar uns gases inertes aqui para evitar isso. Então a função dessa camada de vidro aqui em volta é para proteger o filamento, tá? Então é isso, beleza? Então essas são as aplicações do efeito Joule que eu queria falar com você. Aqui nós temos mais um tempinho para fazer mais alguma coisa. Um resistor. Eu esqueci só de falar uma coisa com você sobre a lâmpada. Todo aparelho eletrônico que opera com resistência, ele funciona o seguinte, ele funciona numa determinada tensão. Eu já tinha falado isso com vocês, né? Dei até o exemplo do chuveiro aqui que eu trocava. Então, se você põe ele na DDP, que ele foi feito para ser, ele vai operar normalmente. Então, quando a gente fala que ele opera normalmente, é quando você coloca ele na tensão que ele foi programado. Se você colocar abaixo, ele vai, por exemplo, uma lâmpada, ela vai brilhar menos do que ela brilha no normal dela. Se você colocar na DDP acima, ela vai queimar, tá certo? Então, se você coloca na tensão que ela foi especificada, ela brilha normalmente, né? Dando exemplo como uma lâmpada. Se você colocar numa abaixo, ela não brilha tão intensamente. Se você colocar acima, ela vai queimar. Então, o problema é quando você coloca acima, né? Abaixo, você consegue ver que, coloquei abaixo aqui, ela não está funcionando direito,
Mas beleza, aí você vê o que você vai fazer. Mas se você colocar acima, ela queima. Eu, por exemplo, uma vez fui comprar um aparelho, né? Esses aparelhos de TV, de IPTV que o pessoal tá vendendo agora. Fui lá, comprei felizão. Cheguei em casa, fui instalar ele na pressa. Já tinha o anterior que eu tinha. Aí tinha o cabo, eu vi que o cabo conectava nele. Puf, conectei. Na hora que eu conectei, o negócio não ligou. E aí, falei, poxa, que será que foi, né? Lógico, o que será que foi? Eu fui olhar a fontezinha do que estava lá, que eu, ao invés de pegar a fonte do negócio, que já tá, que veio nele, pegar e colocar ela na tomada, eu peguei a fonte do que já estava lá antigo. A fonte do que estava lá antigo era de 12 volts e o meu aparelho era 9 volts. Então eu queimei o aparelho sem nem ter usado, porque eu coloquei na tensão maior. Espero que essa catástrofe que aconteceu comigo. Catástrofe, né? Estamos zoando. Mas espero que essa coisa que aconteceu comigo te faça lembrar disso na prova e você não erra uma questão sobre isso. Um resistor de resistência elétrica 121 ohms, nós já estamos com 31 minutos, vou finalizar com essa questão, tá? A gente volta na próxima aula com a próxima questão. Tem dissipação nominal de 100 watts. Então, essa aqui é a resistência dele e essa aqui é a potência. A máxima DDP ao qual ele poderá ser ligado, ou seja, usando, ele tem essa resistência, ele vai ter essa potência aqui. Então, qual é a DDP? A gente sabe que potência, como eu quero uma que relacione resistência com potência com DDP, eu vou usar V ao quadrado sobre R. Então, a potência é 100, é igual a V ao quadrado sobre R, o R é 121. O V ao quadrado, 121, aqui a gente multiplica cruzado, V ao quadrado vai ficar igual a 100 vezes 121. Olha, malandramente, eu já estou vendo que o 100 e o 21, os dois têm raiz quadrada. Então, como é um produto, e eu vou fazer a raiz quadrada, você faz a raiz quadrada. Quando isso acontecer, você simplesmente, você faz a raiz quadrada de um vezes a raiz quadrada do outro. A DDP é de 110 volts. Então, o negócio é o seguinte. Se a potência nominal, o que é a potência nominal? Se ele for ligado corretamente, é de 100 watts, eu vou ter aqui a potência, a DDP nominal. Então, aqui, se eu entrar com uma DDP menor do que essa, ele vai, esse resistor vai funcionar com a potência menor que essa. Inclusive, a potência e a tensão, a potência é diretamente proporcional ao quadrado da potência. A potência é diretamente proporcional ao quadrado da tensão. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você botar numa tensão metade da que ele está programado, você vai ter um quarto, não vai ser só metade, vai ser metade ao quadrado, você vai ter um quarto só da potência. Então, se você tem um liquidificador, ele é programado para ser 220. Você põe ele no 110, metade da tensão, ele não vai ter metade da potência, ele vai ter um quarto da potência. Então, ele vai ser um liquidificador bem fraco, né? Então, é isso que você tem que ver. Agora, em compensação, é o seguinte, se você pega esse mesmo liquidificador, que é um liquidificador, na verdade, agora outro, que era 110, e põe ele no 220, o que vai acontecer? Ele vai ter o dobro da tensão, ele vai ter o quádruplo da potência, é o dobro ao quadrado. Então, ele vai ter muita potência. Então, o resistor dele vai esquentar tanto que ele vai queimar. Ele vai derreter. Ele não vai aguentar esse aumento de temperatura. Vai ser tanta energia ali nele que ele vai acabar queimando, vai derreter. Tá bom? Letra B, a máxima corrente elétrica que pode percorrê-lo. Bom, se eu já tenho a tensão, eu já tenho a resistência. A gente sabe que V é igual a RI. Então, aqui é 110. A resistência vale 121 vezes I. O I vai ser 110 sobre 121, dá para dividir os dois por 11, vai ficar 10 por 11. Essa aqui é a corrente, 10 por 11 amperes, vou deixar em fração mesmo. É interessante, a corrente é a mesma ideia da tensão. Se ele está programado para essa corrente de 10 sobre 11 amperes, se eu fizer uma corrente menor, ele vai funcionar mal, né? Ele vai funcionar com uma potência menor do que ele está especificado. Se eu colocar nessa corrente ok, aqui ele está especificado, ele vai funcionar normal. Agora, se eu pôr uma corrente maior, ele vai queimar. Beleza? Então, a gente volta na próxima aula para falar mais sobre associações de resistores. Até já!